Dois registros que quero fazer nessa tarde de hoje, início da semana. Primeiro, com relação ainda à realização do 6º Congresso Nacional do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, realizado agora no final de semana aqui em Brasília, congresso denominado Marisa Letícia Lula da Silva, em uma justa homenagem a uma companheira que, repito, vivenciou a luta pela redemocratização do nosso país e teve, sem dúvida nenhuma, Marisa, ao lado do companheiro Lula, teve e deu uma contribuição muito importante durante todo o processo de construção do partido. Por isso, senadora Regina, que foi mais do que justa e merecida essa homenagem que nós fizemos ao denominar o 6º Congresso Nacional de Marisa Letícia Lula da Silva. Segundo, foram 3 dias de muito debate. A abertura contou com a participação grandiosa. Delegados e delegadas foram 600 militantes vindo de todos os estados brasileiros. Nosso Rio Grande do Norte se fez lá representar, com o presidente estadual do partido, o ex-deputado Júnior Souto, o deputado Fernando Mineiro, o presidente do PT municipal, Raoni, e entre outros companheiros e companheiras. 3 dias, debatendo a conjuntura nacional, debatendo o modelo de organização partidária, fazendo também um balanço importante dos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores durante os períodos Lula e Dilma, e lá afirmamos com toda a convicção do orgulho que temos dessa quadra histórica que foi os governos Lula e Dilma, de terem promovido, sem dúvida nenhuma, o maior processo de inclusão social já realizado na história do país. Claro que também fizemos o debate acerca dos limites, fizemos o debate também acerca daquilo que nós poderíamos ter avançado mais no que diz respeito às reformas de caráter estruturante, a começar pela reforma política, pela tributária, a democratização dos meios de comunicação, a reforma urbana, mas nada disso tira o brilho e aquilo que a história não vai apagar nunca, que foram os avanços e conquistas extraordinárias durante os legados dos governos Lula e Dilma no campo da inclusão social, do combate à miséria, do combate à pobreza. Afinal de contas, foi durante os governos Lula e Dilma que nós tiramos o Brasil do mapa da fome. Foi durante os governos Lula e Dilma que nós implementamos uma política de valorização do salário mínimo, onde esse salário mínimo chegou a um ganho real de 77%. Foi durante os governos Lula e Dilma que, graças a políticas como o Bolsa Família, os programas voltados para o fortalecimento da agricultura familiar, Luz para Todos, nós tiramos mais de 40 milhões de pessoas da linha da miséria. Foi durante os governos Lula e Dilma que nós tivemos o maior momento de inclusão social no campo da educação, ampliando a oferta de vagas da creche ao ensino médio, à educação profissional tecnológica e o ensino superior. Conquistas essas, avanços esses, todos ameaçados em função do momento político que nós estamos vivendo. O golpe parlamentar que afastou o mandato presidencial legítimo da presidenta Dilma. Mas, senhor presidente, quero ainda aqui acrescentar que no tocante ao Congresso, as resoluções aprovadas pela militância do PT, claro que apontam para um novo ciclo de luta e mobilização social, merecendo destaque lá no Congresso a luta contra as reformas da Previdência e Trabalhista, pelo fim do governo ilegítimo e em defesa das eleições diretas. No que diz respeito à iminente possibilidade de um golpe dentro do golpe, que seria a realização de eleições indiretas através deste parlamento, o Congresso Nacional do PT, por
unanimidade, aprovou que as bancadas do PT, seja na Câmara e no Senado, havendo eleições indiretas, vão boicotar o colégio eleitoral e denunciar a continuidade do golpe. Portanto, eu volto aqui a repetir, no momento de forte e grande unidade política no Congresso do PT, lá nós deixamos claro de alto e bom som. Se por acaso essa tragédia vier, que seria excluir o povo mais uma vez, exercer a soberania popular, aquilo que de mais sagrado existe na Constituição, que é que o poder emana do povo. Pois bem, se essa tragédia vier a se realizar, que é excluírem o povo, e o novo presidente a ser eleito for por esse colégio eleitoral, o PT desde já declara guerra. Nós vamos boicotar, porque o PT jamais vai abrir mão do seu compromisso com a democracia e com a soberania do voto popular. Pelo quanto o PT entende, e isso ficou, mais uma vez, muito claro no nosso Congresso, que um outro presidente eleito por esse colégio eleitoral vai padecer do mesmo mal incurável que o presidente Michel Temer tem, que é a falta de legitimidade. Por isso que lá reafirmamos, senador Telmário, que o caminho é o caminho da realização das eleições diretas. No tocante ainda ao Congresso, queremos aqui dizer da nossa alegria, e já falei hoje sobre isso, de termos a senadora Gleisi Hoffmann, primeira mulher, a presidir o nosso partido, para liderar esse momento, por que não dizer assim, esse novo ciclo de luta e mobilização social. Entendemos que a senadora Gleisi, sem dúvida nenhuma, tem capacidade política para tocar o partido frente a esse momento histórico que nós estamos vivendo. E, mais uma vez, quero aqui também homenagear o senador Lindenberg Farias, né? Homenagear o senador Lindenberg Farias, junto com a senadora Gleisi, que protagonizaram um debate de altíssimo nível durante todo o processo do 6º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Tanto ele como a senadora Gleisi disputaram a presidência do PT sob um clima de um debate respeitoso e de um debate muito fraterno. E quem ganhou com isso foi a base do partido, foi o partido como um todo, porque, repito, eles protagonizaram um debate, né, de muita qualificação política e de alto nível durante todo o processo de construção e realização do nosso 6º Congresso Nacional do PT. Quero ainda acrescentar que, a despeito da campanha sórdida promovida pelo oligopólio da mídia contra o PT e suas principais lideranças, a despeito da caçada jurídico-midiática empreendida contra o ex-presidente Lula, o 6º Congresso Nacional do PT demonstrou que não será tão simples destruir o maior partido de esquerda do nosso país, partido com mais enraizamento na classe trabalhadora, partido que decidiu, mesmo em um momento difícil como o que vivemos, dar centralidade à luta por uma Constituinte soberana, capaz de reformar o Estado brasileiro em benefício da maioria da população. Quero ainda aqui registrar com muita satisfação que, além da presença de diversas outras lideranças políticas, partidárias, de delegações internacionais, lá esteve, claro, como não poderia faltar de maneira nenhuma, a nossa principal liderança política, o ex-presidente Lula, e a nossa presidenta legítima, que é a presidenta eleita Dilma Rousseff. Ambos, tanto Lula como Dilma, reafirmaram o seu compromisso com a construção do Partido dos Trabalhadores e com a luta em defesa da democracia. Com a aguerrida militância do nosso partido, o ex-presidente Lula, a presidenta Dilma e a nova presidenta nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, o PT concluiu o seu 6º Congresso ainda mais forte
e com muita unidade para enfrentar os desafios que estão postos, não somente para o PT, mas também para o conjunto da esquerda e dos movimentos sociais. Não há espaço para a conciliação, pois as elites deste país demonstraram que não têm nenhum respeito pelo processo democrático e pela Constituição. Portanto, o momento é de ampliar a mobilização social em defesa das diretas e de denunciar, sim, os nomes e as legendas dos que ainda dão sustentação a esse governo moribundo e ilegítimo. Quero ainda dizer, senhor presidente, com relação ao Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, que o PT deu lições de vitalidade, de resistência. As principais resoluções aprovadas pelo Congresso, que vão na direção da radicalidade na luta contra as reformas previdência e trabalhista, pelo fim do governo ilegítimo, boicote ao colégio eleitoral e defesa das eleições diretas, expressam unidade, expressam maturidade, expressam unidade política, frustrando inclusive aqueles, senador Assi, que apostava que o Congresso do PT ia se resumir a cisões, a brigas, a divisões no interior do partido. Repito, o PT sai unido, o PT sai forte, o PT sai consciente mais do que nunca de que, como principal partido da esquerda brasileira, deve se aliar não só às forças de esquerda, mas às forças populares e progressistas, aos movimentos sociais e populares, está na rua, ao lado do povo, para continuar o seu combate sem trégua aos retrocessos e, por fim, ao governo ilegítimo que aí está, através do caminho da democracia, que é o caminho de novas eleições, eleições diretas já. Senhor presidente, quero ainda, como segundo registro, falar de um tema que aflige não só o meu estado, o Rio Grande do Norte, mas o Brasil. Começo aqui citando os dados que o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, acaba de divulgar, o Atlas da Violência 2017. Diz o IPEA que em 2015 houve no Brasil 59.080 homicídios, o que equivale a uma taxa de 28,9 por 100 mil habitantes. Os números mostram que em apenas 3 semanas o total de assassinatos no país foi maior do que o número de pessoas mortas em todos os ataques terroristas no mundo, nos 5 primeiros meses de 2017, e que envolvem 498 casos, resultando em 3.314 indivíduos mortos, como comparou o relatório. Mais uma vez, senadora Regina, quem são as principais vítimas dessa violência, dessa chaga? São homens jovens, negros e com baixa escolaridade. Com exceção do Tocantins e Amazonas, todos os estados com crescimento maior de 100% no número de homicídios nesse período estão no Nordeste. E o meu querido Rio Grande do Norte, infelizmente, de acordo com o IPEA, foi o segundo mais violento, só perdendo para o Sergipe. A crescente violência que assusta o país, portanto, está chegando, senador Teomário, a índices inadmissíveis no Rio Grande do Norte, com mais de 1.000 assassinatos antes mesmo de terminarmos o primeiro semestre deste ano. Destes, cerca de 300 só na cidade de Natal, segundo dados mais atuais do Observatório de Violência Letal Intencional, óbvio. E vale lembrar, né, que Natal, a nossa capital, já foi considerada há pouco mais de 10 anos, portanto, em 2006, a capital mais segura do país. E hoje figura, infelizmente, como uma das que apresenta o maior nível de violência. Assim como o IPEA, o óbvio tem feito levantamentos especificamente sobre o Rio Grande do Norte. Para se ter ideia de como o crescimento é vertiginoso, os 1.049 assassinatos
deste ano representa um acréscimo de 26,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram mortas no Rio Grande do Norte 828 pessoas. Isso significa uma média de 7 homicídios por dia. Minha Nossa Senhora, isso é uma tragédia. Eu volto aqui a repetir. De acordo com o óbvio, que é uma instituição de grande respeitabilidade, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem feito um trabalho muito criterioso, acompanhando, fazendo estudos e acompanhando todos os dados que dizem respeito à questão da violência no Rio Grande do Norte. Pois bem, segundo essa instituição, são 1.049 assassinatos até agora. Comparando com o ano de 2016, que foi de 828 assassinatos, senador Theomário, nós tivemos um crescimento de 26,7%. Ou seja, esses 6 meses de 2017, comparando aos 6 meses de 2016, nós tivemos 176 mortes a mais. Além desses dados alarmantes, ainda temos um outro dado tão grave, que é o crescimento do número de mulheres assassinadas no Rio Grande do Norte. Se comparado ao mesmo período do ano passado, também tivemos um aumento de 51% neste ano de 2017. Só nesses últimos dias foram assassinadas no Rio Grande do Norte 6 mulheres. Das cerca de 60 mulheres assassinadas neste ano, pelo menos 13 foram mortas por questões de gênero, o chamado feminicídio. No ano passado, até o final de maio, tinham sido assassinadas 37 mulheres. E agora, em 2017, nós já vamos com 60 mulheres assassinadas. Isso é um dado mais do que triste, para a sociedade potiguar, para nós mulheres, é um dado revoltante. O especialista em gestão e política de segurança pública, Ivênio Hermes, que coordena o óbvio, lembra que toda vez que o Estado é ausente, deixando de priorizar investimentos para enfrentar os 3 principais retroalimentadores da violência, que são a impunidade, o tráfico de drogas e o descontrole do sistema carcerário, o que é que acontece? Grupos criminosos, é óbvio, e ocupam esse espaço. Na medida em que há um vácuo por parte do Estado de atuar com políticas públicas, com investimentos, qualificação dos policiais, aumento do número de policiais, o enfrentamento à questão do tráfico de drogas, a questão da impunidade, a questão de enfrentar o descontrole do sistema carcerário. Na medida em que o Estado falha nesses aspectos, senador Assi, o que é que cresce? Cresce exatamente os grupos criminosos. Infelizmente, essa não é uma realidade só no estado do Rio Grande do Norte, não é só nos estados, é a nível da nação. Portanto, quero aqui colocar que não temos dúvida que a falta de investimentos sociais está diretamente ligada ao aumento da criminalidade. E é clara também a relação entre baixa escolaridade e adolescentes que cometem crime. Dou aqui um exemplo. Onde falta escola, abre-se espaço para a entrada de organizações criminosas. Quanto menos escolas, mais prisões, mais presídios. O diretor da Fundac, lá no Rio Grande do Norte, que é a Fundação Estadual da Criança e Adolescente, Ricardo Cabral, informa que o nível de escolaridade dos jovens que são apreendidos é muito baixo. Em recente entrevista, ele lembrou que no governo passado, senadora Regina, foram fechadas 40 escolas no estado, a maioria no interior. Imediatamente, o nível de criminalidade juvenil aumentou, claro. Senadora, você me permite uma parte? Pois não. Vossa Excelência agora estava falando de defesa das mulheres, com muita razão, e está aqui na nossa galeria, quase 30 jovens, moças, universitárias do Rio Grande do Sul, que vieram visitar essa casa. Então, seja bem-vinda. Essa é a Casa do Povo e vocês foram muito felizes em chegar aqui e encontrar exatamente a grande defensora da educação brasileira, essa brilhante senadora do estado do meu avô, do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos sempre a essa casa. Obrigada, senador Theomário, e sejam bem-vindas. Mas como ia aqui colocando, senador Theomário, isso
é clássico. Aliás, Darcy Ribeiro já chamava a atenção disso, o grande educador Darcy Ribeiro, que quanto menos escolas o Brasil construísse, senador Assi, mais prisões o país seria obrigado a construir no futuro. Então, eu quero aqui, para ir terminando, dizer que a questão da violência é muito complexa e demanda grandes esforços para superá-la. Mas estamos cada vez mais seguros de que, quanto menores os investimentos sociais, mais ela vai crescer em nosso país. Não por coincidência, os aumentos da criminalidade ocorreram simultaneamente à piora, por exemplo, de nosso desempenho no IDEB, lá no Rio Grande do Norte. Em 2015, o IDEB do Rio Grande do Norte apresentou seu segundo pior índice de todo o país, né? Então, mais uma vez aqui reforçando, né, quanto menos políticas sociais, quanto menos políticas públicas de inclusão, maior violência, maior criminalidade, atingindo principalmente a juventude. Portanto, é urgente que tomemos atitudes para enfrentar este cenário sombrio que se instalou no nosso país. Temos que devolver, senador Theomar, ao povo brasileiro, especialmente à população potiguar, a tranquilidade de andar pelas ruas sem medo. Sabemos que problema tão complexo não é culpa de um ou de outro governante, mas a forma como o país e cada governo resolvem enfrentá-lo é essencial para se chegar a uma solução para a violência. A população tem o direito de saber qual é o real quadro da violência e o que o governo está fazendo para resolver o. Estamos convictos de que o enfrentamento da violência deve ser feito em conjunto. O governo tem de estar disposto a ouvir a sociedade. Somente com mobilização e participação social na tomada de decisão por parte dos diversos níveis de governo é que conseguiremos resolver o problema a longo prazo, inclusive com a cobrança de ações do governo federal. Não nos enganemos, com o congelamento dos investimentos sociais aprovado na PEC dos gastos, a violência aumentará porque sem escola, saúde, etc., não adianta gastar com presídios e aumento de efetivos nas ruas. Os números provam que soluções paliativas já se tornaram ineficazes. Portanto, aqui faço desta tribuna um apelo ao governador do meu estado, Robson Faria, e ao governo federal, porque já passou da hora, senador Assi. É preciso ter humildade, chamar a população, ouvir os especialistas, chamar os movimentos sociais, as universidades, os representantes do empresariado, e aí sim, num grande movimento, né, de união, buscarmos juntos soluções para este grave problema. Termino, senador Theomário, lendo aqui um trecho de um artigo que o blogueiro Neto Queiroz publicou em seu blog nesse 4 de junho, acerca da situação da violência crescente lá no Rio Grande do Norte. Diz ele: humildade, coragem para dizer a verdade, sinceridade para dizer onde estão os problemas e capacidade para buscar junto à sociedade e os movimentos sociais organizados as soluções para o problema. Menos discurso, menos marketing e mais espírito público. É esse o recado e a mensagem que o blogueiro Neto Queiroz dirige ao governador do Rio Grande do Norte em artigo publicado no seu blog neste dia 4 de junho. Obrigada, senador Theomário.